em oração e eu entrei no grupo de oração. E a pessoa que estava ministrando a oração falou: Senhor, nós repreendemos nesse momento o espírito de morte. Em nome de Jesus, repreendemos o espírito de morte. Naquele momento foi como escamas do meu olho tivesse caído. Bem-vindas de volta à última parte da nossa série de 4 episódios, enquanto celebramos nosso aniversário de 4 anos e comemoramos tudo que Deus já fez através do Aviva Nossos Corações. Um ministério que existe para encorajar as mulheres a mergulhar na palavra, para que a palavra possa ficar impregnada nelas. E ao fazer isso, tenham a liberdade, a plenitude e a abundância em Cristo. No episódio de hoje, você ouvirá testemunhos curtos de 3 mulheres da equipe do Aviva Nossos Corações: Denise Dio, Vanusa Abreu e Ellen Bezerra. Todos os testemunhos também podem ser vistos em formato de vídeo. Os links para os vídeos podem ser encontrados na transcrição deste podcast no nosso site www.avivanossoscaracóis.com. Vamos ouvir o testemunho de Denise Dio. Meu nome é Denise, nasci e cresci em São Paulo, nasci num lar cristão, tenho 2 irmãos e uma irmã. Cresci na igreja, participei de escola dominical, participei de acampamentos. Uma vida cristã, desde pequena. Me casei aos 25 anos, um jovem cristão, missionário. Trabalhamos por 5 anos num lar de crianças. Era com ele que eu pensava que ia passar o resto da minha vida. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Nós tivemos 3 filhas e quando a minha mais nova tinha 1 ano, nós nos separamos. E aquilo acabou o meu mundo. A série de acontecimentos levou Denise a descobrir que seu marido era alguém completamente diferente do que aparentava ser. Ele foi infiel a ela. E mesmo em estado de choque, Denise estava disposta a perdoá-lo. Após meses de aconselhamento, o casal decidiu que seria melhor ele passar um período nos Estados Unidos para dar espaço um ao outro, na esperança de que fossem curados e restaurados. Mas em vez de voltar para casa, Denise descobriu que seu marido havia conhecido uma outra pessoa. Eventualmente, ele pediu o divórcio para poder se casar novamente. Aquele foi o momento mais difícil da minha vida. Eu não achei que eu fosse suportar a dor. Eu fazia parte de um grupo da igreja, na época, logo depois do meu divórcio, chamado Rever. E era um grupo de restauração da alma. No caminho, indo para esse encontro do Rever, era dissimular um acidente e jogar o meu carro na frente de um ônibus ou de um caminhão que estivesse vindo no caminho até chegar à igreja. E durante o caminho todo eu tentei jogar o carro, mas não consegui. E eu lembro de ter estacionado o carro e falado: ainda tenho o caminho de volta, eu vou no caminho de volta eu consigo. Então, quando eu cheguei lá na igreja, estava todo mundo reunido em oração e eu entrei no grupo de oração. E a pessoa que estava ministrando a oração falou: Senhor, nós repreendemos nesse momento o espírito de morte. Em nome de Jesus, repreendemos o espírito de morte. Naquele momento foi como escamas do meu olho tivesse caído. O inimigo é sujo e ele tenta cegar a nossa alma, a nossa vida, apagar tudo o que Deus já fez e cegar a gente com a dor do momento. Então, naquele momento eu percebi o que estava acontecendo, como o inimigo estava desviando o meu olhar de Jesus, e eu pedi perdão e comecei a orar e percebi que eu estava andando no vale da sombra da morte, mas também entendi que o Senhor estava comigo no vale da sombra da morte
E o seu cajado estava me protegendo e me guiando e me puxando de volta para ele, falando: não, você é minha. Então começava aí um longo processo de restauração e cura da alma. Não foi um processo curto, foi um processo bem longo. E apesar de todo o suporte de amigos, de família, da escola cristã onde eu trabalhava, ainda tinha muito a percorrer para essa cura, né? Eu percebi que eu precisava de alguém para andar comigo, uma mentora. Eu precisava de alguém que fosse me amparando nas novas fases das meninas e me instruindo. Eu queria ter certeza que o meu coração estava correto perante Deus para eu poder guiar elas no caminho. Então eu queria lidar com a questão do perdão, a questão da amargura. Eu não queria que as raízes da amargura se infiltrasse tão forte no meu coração que eu passasse aquilo para as minhas filhas, né? Eu queria que aquele ciclo de dor fosse quebrado e que elas pudessem crescer num lar de cura, lar de perdão, lar de graça. Então, nesse processo de procurar uma mentora, eu fui falar com a Cindy Rest, que era uma amiga minha, uma mulher cristã, madura, serva de Deus e que já tinha passado por algumas daquelas fases que eu estava passando. Cindy Rest era a esposa de um dos professores da mesma escola em que Denise trabalhava. Ela havia terminado recentemente o estudo escrito por Mary Cassian e Nancy DeMoss Wolgemuth, chamado Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, o qual Deus usou para fazer uma transformação em sua vida. E na hora que eu falei com ela, ela ficou super feliz e falou: eu sei exatamente qual é o estudo que eu vou fazer com você. E aí foi que ela me apresentou o Design Divine no estudo bíblico do Aviva Nossos Corações. A gente tinha um momento de oração, tinha o compartilhar da palavra, ler o estudo, ler a palavra de Deus. E naquele momento eu percebi que aquele estudo não era só mais um estudo bíblico. Era algo profundo que estava mexendo dentro de umas caixinhas no meu coração que eu não queria mexer. Estavam guardadinhas lá, eu não queria mexer com elas, né? Mas para haver restauração, para haver cura, é preciso deixar Deus agir por completo no seu coração. Não é 70%, não é 80%, não é 90%, é 100%. Eu lembro que um dos momentos mais marcantes durante o estudo foi perceber a minha concepção de Deus. Eu nasci no lar cristão, eu fui cristã a minha vida inteira, mas de alguma forma eu percebi que a minha concepção de Deus estava errada. Então na minha cabeça eu sabia que Deus é bom, que Deus cuida, que Deus é amoroso, que Deus tá sempre comigo, mas nas minhas atitudes, na vida prática, no dia a dia, isso não era verdade na minha vida. Eu sentia como, tá bom, Deus, Ele é bom e Ele tá ali. E a minha vida tá aqui, então eu tenho que me virar, eu tenho que estar no controle de todas as coisas, porque senão o pior vai acontecer. Eu não estava realmente entregando tudo para Deus. Quando eu entendi essa verdade de descansar em Deus, de aquele versículo que eu cresci escutando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aquilo se tornou verdade. Eu não precisava mais carregar aquele peso tão grande que eu estava carregando na minha vida, que achando que eu tinha que estar no controle de todas as coisas e eu tinha que fazer tudo. Então, quando eu entendi essa verdade, eu pude descansar nos braços do Pai e deixar Ele me balançar sem medo de cair. Que eu podia só descansar nos braços dele, né? Então foi um momento libertador de eu saber de fato que Ele é o meu Deus amoroso,
e que tá comigo e que tá me carregando. Naquele momento que eu me rendi, eu pude ter liberdade, de verdade. E poder expressar perdão, poder começar a tratar das raízes de amargura. Denise e Cindy, que a introduziu ao estudo Mulher Design Divino, se tornaram grandes amigas e continuaram a orar juntas por alguns anos para que os recursos do Revive Our Hearts estivessem disponíveis em português. Elas desejavam que outras mulheres fossem expostas à verdade poderosa que haviam encontrado neste estudo e que as mulheres pudessem experimentar a transformação que elas tiveram. Atualmente, Denise continua a servir na equipe brasileira do ministério. Durante o estudo, também algo que era muito incentivado era a oração e a leitura da palavra do Senhor. A gente tem uma fonte de sabedoria, uma fonte de força, uma fonte de vida muito grande, e o inimigo quer tirar tudo isso que a gente tem com os nossos problemas do dia a dia. Problema a gente sempre vai ter tristeza, sempre vai ter luta, sempre vai ter dificuldade. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele está junto, que Cristo é quem tem o controle da nossa vida. Cristo está presente, Cristo faz a diferença na nossa vida. E eu queria só deixar um versículo que fala: sejamos praticantes da palavra e não ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Amamos a Denise. É ela quem edita todas as transcrições dos nossos podcasts para que Renata Santos possa gravá-las com a voz de Nancy DeMoss Wogemuth. Denise esteve orando para que esse ministério fosse estabelecido no Brasil muitos anos antes de qualquer coisa visível acontecer. Ela orava com sua amiga Vanusa Abreu. Agora vamos ouvir a história de Vanusa. Sou Vanusa Abreu, casada há 26 anos com Luiz. Temos 2 filhos, o Lucas e a Bianca. Na verdade, tudo começou com meu filho de 3 anos e um período de intensa escuridão na minha vida e no meu casamento, na minha casa. Nós somos cristãos, né? Meu marido e eu. Nascemos e crescemos no lar cristão, então eu tenho toda uma base cristã. E apesar de eu ter crescido no lar cristão, o meu background, o meu histórico familiar é de mulheres muito forte, e eu não poderia ser diferente na minha casa. Então a minha presença dentro da minha casa era muito forte. Meu marido tem uma empresa, e neste período, e a gente não tinha ideia, mas por conta dos negócios não tá indo bem financeiramente, ele estava com um quadro depressivo bem avançado. Mas estava passando por esse período escuro e extremamente nebuloso na minha vida, com meu filho com 3 anos tão pequeno, e essa situação da depressão com meu marido, e eu não sabia lidar. E comecei a orar a Deus, pedindo por direção, por solução, por discernimento para como lidar com essa situação. E foi muito difícil. E eu lembro que a gente perguntou para algumas colegas se havia possibilidade de fazer algum estudo bíblico. E eu procurei algumas amigas que eu tenho, nenhuma podia, estava todo mundo super ocupado, também à distância. E eu lembro que a Denise comentou, acho que a Cindy poderia fazer. Denise e Vanusa trabalhavam na administração da mesma escola cristã que o marido de Cindy Rest trabalhava como professor. Cindy havia completado recentemente o estudo escrito por Mary Cassian e Nancy DeMoss Wogemuth, chamado True Woman 101, o qual Deus usou para transformar sua vida de forma profunda. E ela foi conversar com a Cindy, e a Cindy falou assim: olha, eu tenho um estudo que Deus tem transformado a minha vida através desse ministério, mas eu só tenho ele em inglês. Eu acho sim que nós podemos fazer o estudo. E quando a Denise voltou para me dizer da possibilidade, eu aceitei o desafio de fazer mesmo o estudo sendo em inglês. Eu falei assim, quero fazer. E realmente foi aí que tudo começou. E todas as coisas Deus começou a revelar ao meu coração. A cada estudo, Deus foi falando ao meu coração da maneira como uma mulher cristã, como devemos agir conforme a palavra de Deus. E durante todo o período do estudo, Deus foi revelando
coisas que eu estava fazendo, como eu estava agindo dentro da minha casa, com a liderança que eu tomei nas mãos, com a ausência emocional presente do meu marido durante as nossas atividades na casa. O meu filho, com 3 anos, ele olhava para mim como alguém que preenchia todos os espaços. Então ele verbalizou uma das vezes: eu gostaria de ser como você, mãe. Isso para mim foi muito difícil, foi muito doloroso ouvir do meu filho de 3 anos que gostaria de ser como eu e não como o pai dele. Então Deus foi trabalhando ao longo de cada estudo, e teve esse período também do meu relacionamento com a minha filha, que estava bem quebrado, estava bem complexo, bem estressante a nossa relação, não tínhamos uma amizade gostosa. E Deus foi extremamente misericordioso, porque a cada dia, a cada semana, depois de cada lição e durante a semana que eu ia meditando naquilo que Deus estava falando, como o Espírito Santo foi movendo meu coração para entender a importância de eu ser o papel conforme Deus desenhou para mim. Não do papel como eu achava que eu tinha que ser, de ter o controle, de ter o domínio, de articular do meu modo, do meu jeito, mas da forma como Deus estabeleceu, como Deus planejou, que é o perfeito e o maravilhoso. E durante o período que foi cada estudo e cada semana, Deus trabalhava em áreas diferentes dos meus relacionamentos com o meu filho, com o meu marido, com a minha filha. E finalizando o período de curso, Deus foi trabalhando em várias áreas da minha vida, e uma delas que Deus trabalhou de modo profundo foi o resgate do meu relacionamento com a minha filha, que estava finalizando o ensino médio. E eu tive o privilégio de restaurar o nosso relacionamento na ocasião, e Deus trabalhou em nossas vidas, na minha, da minha filha, para que a gente se conectasse novamente e pudesse aprofundar e realmente buscar mais recursos na palavra de Deus, para que a gente construísse esse relacionamento mais sólido, para que quando ela fosse para a faculdade a gente continuasse com esse relacionamento profundo. E eu entendo como a graça do Senhor, de Deus trazer à minha mente, a minha visão, abrir os meus olhos para o que realmente é uma mulher verdadeira na palavra do Senhor. E eu lembro que ao final do curso a Cindy nos me chamou a Denise, na época as outras meninas que faziam parte eram em 5, e nos convidou a orar pelo ministério, porque Deus estava transformando tantas mulheres ao redor dos Estados Unidos, e ela queria ter esse chamado também para o Brasil. E eu falei assim: vamos orar. E aceitei o desafio de orar. Então nós todas as semanas reuníamos para orar. 1 hora, 45 minutos, algumas meses a gente conseguia só se reunir no almoço, porque trabalhávamos ali próximo da casa da Cindy. Então a gente reunia um tempinho para orar na hora do almoço. E foi esse período de oração, talvez por mais 5, 6, 7 anos, talvez. E eu olhava e falava: Deus, só orar? Né? O que vai acontecer depois disso? Qual é o meu papel nesse ministério? Quando em 2015 teve o congresso do Aviva Nossos Corações e do Revival Hearts nos Estados Unidos, e nós fomos convidadas a fazer parte. Foi um privilégio. E lá, durante toda a conferência, orando ao Senhor e dizendo: Deus, qual realmente é o nosso papel, qual é o meu papel nesse ministério? Só orar? É estranho, como uma mulher ativa, alguém que gosta de cumprir lista de tarefas, a fazer, a montar, organizar. Era muito difícil para mim sentar ali ou só se ajoelhar e orar. E às vezes eu falava assim: qual é o próximo passo? Qual é a próxima meta? E ela falou assim: vamos orar e ver o que Deus vai fazer, Vanusa. Cindy Rest lutou contra um câncer de cérebro e faleceu em dezembro de 2019. Logo após sua morte, Deus levantou uma equipe de mulheres que sempre foram próximas de Cindy, incluindo Vanusa, para estabelecer o Aviva Nossos Corações no Brasil, que juntamente com o Revival Our Hearts, começaram a investir ainda mais em disponibilizar os recursos do ministério em português. A oração que Cindy e suas amigas oraram por anos para que acontecesse.
ouça Vanusa compartilhar sobre o primeiro encontro da equipe Aviva Nossos Corações com a equipe Revive Our Hearts. Eu me recordo que uma das situações, lá no comecinho, quando a gente se reuniu formalmente como equipe, para ter uma reunião com o grupo de liderança do Revival nos Estados Unidos, o nosso grupo aqui no Brasil e o grupo nos Estados Unidos. E naquela reunião, ouvindo tudo o que estava acontecendo, como eles estavam compartilhando algumas coisas com nossa equipe aqui no Brasil, naquele momento, o Espírito Santo de Deus confirmou ao meu coração o porquê de tantos anos de oração. Só naquele momento foi claro para mim o que Deus estava nos preparando ao longo da jornada, que é a base. Ele estava aprofundando as nossas raízes, esse grupo, esse core group que nós temos, esse grupo menor que iniciou de joelho toda semana orando e clamando por direção do Senhor. Naquele momento foi muito claro que essa é a base, essa é a raiz, esse é onde nós temos que estar firmado, nosso relacionamento com Deus e o nosso tempo de oração. Sem essa base, não tem como ver Deus agir no nosso país, no Brasil, com as mulheres aqui ao redor do mundo. Então, eu tenho isso muito claro na minha vida e sou grata a Deus pelo privilégio de fazer parte desse plano de Deus aqui no Brasil e essa conexão. Sou grata a Deus por isso. Pode ser que você já conheça a voz de Vanusa, pois ela tem gravado como a voz de Nancy DeMoss Wogemuth nos podcasts curtos do Buscando a Deus. Este podcast, com imagens de vídeo, consiste em reflexões curtas de 1 a 2 minutos, também disponibilizados todos os dias da semana. Você pode encontrá-los em nosso site, no canal do YouTube e no Spotify. Você pode até ingressar no nosso grupo do WhatsApp, se desejar. Participar do grupo é uma ótima maneira de ser lembrada sobre cada novo episódio e uma maneira fácil de compartilhá-los com suas amigas. Você pode encontrar o link para o nosso grupo do WhatsApp também em nosso site. Agora vamos ouvir o testemunho de Ellen Shedd Bezerra. Ellen e seu marido Edmilson são proprietários da Shedd Publicações, responsáveis pela produção de muitos de nossos materiais, incluindo os livros de estudo Mulher Verdadeira Design Divino, que você ouviu Denise e Vanusa mencionarem. Meu nome é Ellen Bezerra e eu sou filha de missionários americanos, cresci no Brasil. Hoje sou casada com um pastor brasileiro. Nós estamos também trabalhando na área de livros, de edições de livros evangélicos. Foi através de Cindy Rast que chegou para mim um dia na escola e falou: Ellen, você acha que sua editora teria interesse em publicar um material maravilhoso para estudo com mulheres? Eu tenho um grupo na minha casa e Deus está usando esse material tão maravilhosamente com essas mulheres que eu quero que isso seja disponibilizado para as mulheres do Brasil inteiro. Eu falei: bem, Cindy, eu não sei, vamos ver. Então, alguns dias depois, ela veio em nossa casa, conversou com meu marido e, para minha surpresa, ele falou: vamos orar a respeito. Bem, levou mais ou menos, talvez 1 ano para o livro sair, o primeiro livro, mas até antes do livro sair, eu falei para o meu marido: vamos tentar esse material em nossa igreja. Começamos com um grupo grande de mulheres e nem todas ficaram até o final do estudo, mas o que foi maravilhoso ver é que aqueles que permaneceram queriam fazer o livro 2 e depois do livro 2 queriam fazer o livro Mentiras. E depois do livro Mentiras, elas estavam pedindo e clamando por mais estudos. Então, o que eu percebi é que esse material fez uma diferença maravilhosa na vida delas, no sentido de um despertar para o estudo da Palavra de Deus. E é claro que nós temos visto mudanças drásticas na vida de muitas delas. Algumas sentiram que Deus estava chamando elas para ficar em casa com os filhos. Outros perceberam que elas têm um chamado maior para ministério com o reino. Então, como esse estudo me impactou pessoalmente? Eu confesso que
as primeiras 2 ou 3 vezes que eu fiz o estudo, sim, eu aprendi algumas coisas com certeza. Inclusive, eu nunca esqueço uma tarde linda lá no acampamento de esportes dos meus filhos. Eu estava fazendo a revisão do capítulo sobre autodisciplina do livro 2. E eu li aquele capítulo e a cada página eu me senti engasgando em cima do que estava dizendo. Eu li algumas linhas e me incomodava demais o que eu estava lendo, porque eu nunca tinha ouvido a verdade de uma forma tão, talvez, brutal quanto a esse pecado que muitas vezes a gente varre debaixo do tapete. Eu confesso que ainda preciso aprender mais e obedecer mais, mas com certeza um despertar sobre alguns pecados de estimação começou nessa hora. Outra área que esses livros me despertaram foi na questão de submissão ao meu marido. Eu sempre reconheci que eu era uma mulher forte, mas meu marido aparentemente era mais forte do que eu. Porém, eu comecei a perceber que tinha alguns resquícios de insubmissão muito feia por debaixo de algumas questões. E o Senhor começou a me mostrar isso através do estudo da palavra, através das palestras, de que Ele queria que eu realmente me submetesse, que eu entendesse que muitas vezes é o Senhor falando comigo através do meu marido. Essa é uma lição, eu acho que para a vida, porque nós que somos mulheres mais fortes, mais guerreiras, vamos dizer, talvez tenhamos que lutar com isso para o resto da vida, mas acaba não sendo algo tão doloroso quando percebemos que nosso marido vai responder diante do Senhor pelos nãos que Ele nos dá, pelas decisões que Ele toma, que às vezes a gente não concorda. E com isso traz paz ao coração da mulher que submete. Mais recentemente, eu liderei um grupo com mulheres de meia idade. E dessa vez, o que ressaltou do estudo para mim é a importância que temos de passar o bastão graciosamente para a geração futura. Que a meia-idade e a velhice não são épocas para descansar, para relaxar, para baixar a guarda. Pelo contrário, são épocas em que o Senhor quer nos usar. Nós temos mais tempo, não estamos na luta de criar filhos mais, não estamos com as mesmas responsabilidades. E o Senhor nos chama para investir no reino nessa idade, mentoreando as mulheres mais novas, investindo na vida delas, mesmo que temos os nossos próprios erros do passado, fraquezas, áreas em que a gente falhou. O Senhor, se nós estamos abertos para isso, Ele pode usar o nosso testemunho na vida dessas mulheres mais jovens que nós. E eu estou extremamente feliz por essa oportunidade, que eu vejo como Deus tem transformado vidas com esse material. Então eu não vejo a hora da gente estar alcançando mulheres em cada canto desse grande e maravilhoso país do Brasil. Ellen levantou um ponto tão importante, a importância de mulheres mais velhas ensinando as mais jovens, para que possam passar o bastão espiritual, como Nancy gosta de dizer, para a próxima geração. Esta é a maneira perfeita de encerrar esta série, enquanto nos preparamos para lançar uma nova série na próxima semana, em preparação para o Dia das Mães, chamada Maternidade Espiritual, quando ouviremos de nossa convidada Susan Hunt sobre o que isso significa. Obrigada por nos acompanhar nesta série. Estamos muito gratas a cada uma de vocês que ouve, que compartilha comentários e histórias conosco sobre como vocês foram abençoadas pelos podcasts. Amamos ouvir de você. Então, se Deus tem movido seu coração e mudado sua vida de alguma maneira que você gostaria de compartilhar, por favor, faça isso nos enviando um e-mail para contato@avivanossoscoracóis.com. Também queremos agradecer especialmente a todas as mulheres que têm feito doações para este ministério.
Vocês são uma resposta às nossas orações, já que este ministério é totalmente financiado por doações. Para aqueles que gostariam de doar, todos os detalhes de como fazer isso estão em nosso site www.avivanossoscaracóis.com/doações. O Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, faz parte do Ministério Revive Our Hearts.